pessoal, hoje começamos a nossa série de João Wilton Responde. Será um canal onde nós vamos responder as principais dúvidas que chegam até nós através de nossas páginas de Instagram e Facebook. E chegaram várias perguntas. A nossa primeira pergunta foi: Rosilene, quem tem nódulo de mama pode colocar prótese de silicone? Sim, mas o importante, sempre que nós temos uma patologia e vamos fazer uma cirurgia estética, se impõe primeiro o tratamento da patologia. É uma questão de ordem de importância. Assim, o primeiro passo é consultar o mastologista, verificar se aquele nódulo tem indicação de investigação através de biópsia ou mesmo se ele tem indicação de retirada. Desde que o mastologista tenha autorizado, ou através da biópsia, ou indicado uma retirada, a cirurgia pode até ser feita concomitante. O mastologista, que é o especialista em nódulos de mama, vai realizar a retirada do nódulo e o seu cirurgião plástico vai colocar a prótese. Com isso, nós temos um resultado estético satisfatório, mas com a segurança do tratamento da patologia referida. Continuando nossas perguntas, nós temos Aline Lins. Existe restrição para realizar abdominoplastia com planos futuros de nova gravidez? Sim, esse é um assunto bem importante. Se você pretende ter filhos e a prole ainda não está definida, quando nós fazemos uma abdominoplastia, nós corrigimos músculo, pele e gordura. Durante uma gravidez, a questão de musculatura e de flacidez de pele, elas vão sofrer importantes alterações. Então, se você faz uma cirurgia de abdômen ou abdominoplastia e engravida após, você vai ter perda na relação da musculatura, vai voltar a diastase que foi previamente tratada e ainda a sua pele vai ter nova flacidez. Assim, a cirurgia de abdômen ela é indicada quando nossa prole já está definida. Deve ser realizada quando a paciente ou tem ligadura tubária ou esposo vasectomizado ou use um método contraceptivo extremamente eficaz. Continuando, Lígia Fernanda pergunta: tenho prótese há 3 anos e tenho sentido uma fisgadinha no canto da mama direita. Já fiz ultrassom e mamografia que deram normais. Isso é normal? Sempre que nós fazemos uma cirurgia, o nosso organismo, no processo de cicatrização, ele vai levar a uma fibrose. Tanto é que nós temos a cicatriz externa, que algumas vezes ela é até um pouquinho mais aparente por decorrência dessa fibrose, e nós temos internamente também um processo de cicatrização. O organismo, ele gera fibrose e os fibroblastos, que são as células responsáveis pela cicatrização internamente, eles podem dar, no processo de fibrose, sensação de agulhas furando, sensação de coceira e ainda essas fisgadinhas referidas. É normal e o melhor remédio é o tempo e a paciência. Se o ultrassom e a mamografia não deram normais, pode ficar tranquila que a fisgadinha vai passar. Continuando, Bruna Duarte, boa noite. A prótese de mama precisa ser trocada e de quanto em quanto tempo? A prótese de mama antigamente eram próteses lisas e que tinham um alto índice de contratura capsular, por isso indicava-se a troca a cada 10 anos. As novas próteses, que são texturizadas, com um índice de contratura capsular bastante pouco significativo, elas não têm mais a indicação absoluta de troca. A indicação de troca ela é relativa. Se você anualmente faz seus exames de imagem e eles são normais, não tem por que trocar a prótese se está tudo bem. Então você mantém a mesma e vai trocar se um dia apresentar algum problema ou vai trocar por insatisfação estética. A mama costuma atrofiar com o passar dos anos, então chega uma época onde talvez você ache seu volume inferior ao que era e você pode trocar para repor esse volume. Mas não se troca mais como uma obrigação, é uma opção. Ana Carolina, por que se forma o Rippling e como corrigir? O Rippling é uma alteração de pele que se dá sob a forma de ondulações, ocorre principalmente na região medial e na região lateral da mama e ocorre após a colocação de próteses mamárias em pacientes que são muito magras ou pacientes que têm pouco tecido mamário. A prótese ela fica muito superficial e no processo de cicatrização, quando se forma a cápsula ao redor da prótese, que é normal em toda paciente ocorre, nessas pacientes muito magras ou que têm pouco tecido mamário, essa prótese vai, de certa forma, enrugar a pele por estar muito próxima. O tratamento se faz ou através de injeções com gordura retirada da própria paciente, para dar uma nova cobertura entre a pele e a prótese, ou ainda na mudança do plano de prótese. Quase sempre a prótese é subglandular
E em alguns casos, para que diminua o rippling, a gente troca esse posicionamento para submuscular. É bem discreto, quase sempre a paciente não fica incomodada visualmente, mas em questão, se há incômodo, pode ser tratado sim. Valdenise Salvador pergunta se uma pessoa que tem queloide pode realizar redução de mama, já que ela possui displasia mamária. O paciente que tem queloide, ele tem uma predisposição a mais de cicatrizes queloidianas ou algumas vezes cicatrizes hipertróficas. São cicatrizes mais largas e mais altas que prevalecem por questões raciais em negros e orientais. O paciente pode sim realizar cirurgia, mas claro que ele tem um risco aumentado de cicatrizes inestéticas. Mas é bom lembrar que queloide tem como, após a cirurgia, se fazer uso de cremes e pomadas que podem diminuir a chance de aparecimento e ainda, após aparecer, existe tratamento, tanto corticoide intralesional como ressecção e radioterapia ou beta-terapia. Uma paciente que teve queloide numa determinada cirurgia não obrigatoriamente terá nas outras, e vice-versa. Uma vez operado e você não apresentou queloide numa cirurgia, por exemplo, numa cesárea, isso não é garantia que numa cirurgia de mama o queloide não possa aparecer. Existe sempre o risco em pacientes que já têm a patologia. Nossa próxima pergunta vem de Moacir Andrade. Qualquer cirurgião pode fazer procedimentos cirúrgicos de correção plástica? É bem interessante porque hoje em dia nós estamos numa época onde várias especialidades, e até especialidades hoje em dia não médicas, resolveram fazer correções estéticas. É sempre importante que para cada patologia que você tem, você procure o profissional adequado. Como eu sempre brinco, não adianta você levar seu videocassete quebrado, o cassete está até um tanto antigo, mas vamos mudar. Não adianta levar o seu Blu-ray quebrado para um marceneiro. Assim também é a cirurgia plástica. Se você pretende fazer um procedimento em cirurgia plástica, você deve procurar um cirurgião plástico. Assim como, se você tem um nódulo de mama, você deve procurar um mastologista e não um cirurgião plástico. Então nós fazemos bem o que nós fazemos todo dia e fazemos bem o que nós temos formação para fazer. Essa é uma pergunta bem importante que deve ser levada para qualquer especialidade médica. E finalizando, nós temos uma pergunta um pouquinho maior, que vem de Lucimar Sampaio. Ela diz que fez uma cirurgia de boca na parte inferior dos lábios para a retirada de manchas provocadas pelo fumo, porém o lábio inferior ficou desproporcional e, além disso, ela sente pontadas e diminuição da flexibilidade. Ela pergunta se seria possível reparar esse defeito. Beleza é proporção, e o lábio, obviamente, ele responde também a essa regra. Nosso lábio inferior, ele é para ser mais ou menos 2,3 vezes a mais que o lábio superior. Como ela fez a ressecção do lábio inferior, esse deve ser o motivo dele estar mais fino. É corrigido mediante preenchimentos, por exemplo, com ácido hialurônico, o resultado é muito bom e não é artificial, como a gente está acostumado a ver algumas vezes na internet. E pode ser resolvido em consultório mesmo, para voltar à proporção que deve. Quanto a essa sensação de pontadas, são áreas de fibrose. A fibrose, como a gente já falou nesse mesmo vídeo, ela dá sensação de pontadas, de coceira, de agulhadas internas. Ela tende a diminuir com o tempo. Em casos mais extremos, se pode fazer injeção intralesional de corticoide, que tende a diminuir o processo fibroso. E essa falta de elasticidade também é decorrente da fibrose. A fibrose ele é um tecido inelástico, diferente da mucosa, que é um tecido bem mais elástico que o fibroso. Essas sensações de diminuição da elasticidade e das pontadas devem diminuir com o passar dos anos. Já a questão da proporção, ela precisa realmente se submeter a um procedimento em consultório, um procedimento ambulatorial de preenchimento labial, para respeitar a proporção de lábios superiores mais finos do que os inferiores. Nós terminamos nossa série de perguntas. Ainda tiveram algumas outras que nós não vamos conseguir responder nesse vídeo, porque são assuntos maiores. Tem perguntas sobre cirurgias de pálpebra, sobre ginecomastia e ainda sobre cirurgia de papada. Como são temas específicos, nós separamos essas perguntas e vamos respondê-las em capítulos, em vídeos específicos para cada procedimento, como nós já fizemos com cirurgias de mama e de abdômen. Nós agradecemos pelas perguntas, nos colocamos à disposição de novas perguntas ou ainda de mais respostas sobre algum tema que não tenha sido concluído, e agradecemos e nos despedimos com até breve.